Olá, tudo bem? Você que está assistindo aqui ao replay, que perdeu de interagir ao vivo, eu quero te dizer que a gente tem live aqui nesse canal toda quinta-feira às 18 horas, tá? E vê se na próxima vez você consegue entrar ao vivo para poder a gente interagir, para você fazer as perguntas. Vou gostar muito de ter você aqui. Se você estiver assistindo de outro lugar que não seja do meu perfil, me adiciona, me coloca como amigo e você vai poder ser notificado toda vez que eu entrar, tá? Oi, Sandro, tudo bem? Márcia, que bom ver vocês aqui. Oi. Quem for chegando, vai me dando um oizinho aí, tá? Isso, coração, que eu adoro. E vai me dizendo pro pessoal que for novo, vai me dizendo de onde você é, coloca um oi, diz se você tá ouvindo bem, se o som tá legal, tá? Hoje eu coloquei aqui o fonezinho e me diz se tá tudo certinho. Oi, Ana, tudo bem? Como é que você tá? Boa noite. Eu vou deixar gravado aqui porque algumas pessoas têm visto depois e o pessoal tem compartilhado, eu tenho ficado muito feliz com isso. E algumas pessoas não me conhecem, então deixa eu me apresentar, né? Que da última vez eu não fiz isso e aí o pessoal ficou me perguntando depois em boxe. Mas meu nome é Elaine Almeida, eu sou médica, endocrinologista, com especialidade também em ortomolecular, medicina estética, anti-aging ou envelhecimento saudável, né? E saúde quântica também, baseada em física quântica. Oi, Brígida. Ana Ruth, direto do Canadá. Que bom, querida. Nossa, muito bom te ver aqui. Fico muito feliz, tá? E queria pedir para vocês também, quando a gente começar os assuntos, às vezes as dúvidas vão surgindo durante a explicação, né? E aí, às vezes, no final a gente já esqueceu tudo. Então, coloca aqui embaixo qual é a sua dúvida. Assim, se puder, coloca com aquela bolinha azul ou coraçãozinho azul, só para eu identificar mais rápido que é uma pergunta, tá? E eu vou tentar responder tudo no final. Se não for possível, eu vou responder depois. Mas coloca aqui para eu saber qual que está sendo sua dúvida. Pode até ser tema de outra live, ou vocês podem colocar aqui embaixo também o que vocês querem ouvir. Obrigada pelo coraçãozinho. Deise, Nath, muito bom. Quem for chegando, vai dando um oizinho e vai dizendo onde vocês estão, que nem a Ana Ruth que está do Canadá. Fiquei muito feliz, né? Pela presença, muito bom, tá? E vamos ver aqui que horas são, só para ver se dá para esperar mais um pouquinho o pessoal entrar, porque depois que começa eu me empolgo, né, gente? Vou tentar fazer uma mais curtinha hoje, que da última vez foi 1 hora, muito tempo. Me dá um ok aí, se tá tudo bem o som, se vocês estão escutando direitinho, só para eu saber se tá ok, se eu tenho que colocar mais pertinho. Deixa eu ver aqui o botão. Ok. Bahia, Deise, coisa boa. Tá ouvindo bem, né, Sandro? Oi, Marta, tudo bem? Então tá ótimo, gente. Então vamos começar. Quem for entrando depois, que perdeu o início, é só assistir, vai ficar gravado. Inclusive, quem puder, assiste as outras lives anteriores, que tá bem legal. Oi, Fernanda, tudo bem? Então, assim, quem não assistiu, assiste as outras. Vou pedir para vocês, porque, assim, eu tenho ficado muito feliz de poder compartilhar, assim, tudo que eu tenho aprendido, todas as informações que eu tenho colhido ao longo de tantos cursos, tantas especializações. E eu queria que a gente espalhasse isso para o maior número possível de pessoas, tá? Então, quero te pedir para curtir, compartilhar, comentar, inclusive agora. Se você... Oi, Stacy. Se você puder, seja bem-vinda. Se você puder chamar alguém agora, marque pessoas que possam ver a live depois, quem não puder ver agora, mas convide seus amigos para a gente poder espalhar essas informações para o maior número de pessoas, né? Tem muita gente no mundo precisando ser ajudada.
sedento, carente de informação. E às vezes é difícil, né? A gente só busca pelo Google e às vezes fica muita dúvida, muita coisa no ar, né? Então vamos compartilhar e ajudar todo mundo. Quem for chegando vai colocando aqui aonde está falando, tá? Tem algumas pessoas que são fora do Rio, algumas pessoas até fora do Brasil. Oi, Alice, bom você aqui. Então vai me dando um oizinho e vai compartilhando, tá bom? Então, gente, vamos começar. Quando eu coloquei ali no título, hoje a gente vai falar, né? Comida envelhece. Eu quero fazer uma introduçãozinha aqui sobre envelhecimento. Na verdade, todo mundo espera envelhecer, né? Mas existe envelhecimento saudável e envelhecimento patológico. Porque quem não envelheceu é porque já morreu antes disso. Então, todo mundo aqui quer envelhecer, mas envelhecer bem. A diferença é envelhecer com qualidade. Existem muitas coisas que vão levando para um envelhecimento patológico, tá? E está muito relacionado principalmente ao estilo de vida e relacionado também ao manejo do estresse, porque isso envolve muitas coisas. Quem entrou depois, gente, eu pedi, se durante a live vocês tiverem alguma dúvida, para vocês irem colocando pergunta aqui embaixo, marca assim com a bolinha azul ou coraçãozinho azul, para eu identificar mais fácil, para ir respondendo no final, porque as dúvidas vão surgindo durante, né? E no finalzinho todo mundo esquece, sei como é isso. Se eu não anotar num congresso, assim, no final você já não lembra mais a sua dúvida, né? Então, assim, o envelhecimento, ele tem vários aspectos, vários, tá? E em outras lives a gente pode falar de cada um deles, da inflamação, que é muito importante, porque gera diabetes, obesidade, câncer, Alzheimer, muitas coisas. Os radicais livres, o estresse oxidativo, os danos que tem ao DNA, encurtamento de telômeros, enfim. Tem uma infinidade de coisas que a gente tem como interferir, manejar, o equilíbrio hormonal, né? Até porque fala assim, você quando envelhece, você desequilibra os hormônios, você perde hormônio, mas na verdade, quando você começa a perder os hormônios, você começa a envelhecer, tá? Por que eu tô falando isso? Porque às vezes tem pessoas de 30 anos que têm uma idade biológica muito mais velha, né? Porque por vários fatores, várias razões, essas pessoas diminuíram a produção hormonal. Isso pode ser um tema de outra live também, né? A gente tem... Oi, Beth! A gente tem pausas de várias glândulas no nosso corpo. Todo mundo conhece muito a menopausa, um pouquinho a andropausa, né? Mas existem várias outras. E o equilíbrio dessa orquestra é muito importante, porque os hormônios, eles funcionam independentes, mas interligados. E é uma orquestra que todo mundo tem que estar funcionando bem para não sair do tom, para não desafinar, tá? Então, assim, é muita coisa que a gente pode manejar para você ter um envelhecimento saudável. E isso é possível, tá? Inclusive, uma das fotos que eu postei na live anterior, né? Acho que na primeira, mostrando que o Dr. Life, ele estava pior quando estava mais jovem. Depois que ele foi se equilibrando, ele ficou muito melhor depois, tá? Oi, Fernanda, bem-vinda aqui, tá? E aí, assim, muitas coisas a gente pode mexer. E por que eu escolhi esse tema da alimentação? Porque a alimentação tem um fator crucial nisso, tá? Antigamente a gente pensava que a genética era tudo, que a genética era responsável, assim, meio que como uma sentença de morte, né? De que se você já veio com uma predisposição familiar, você estava condenado e não ia poder fazer nada, né? Gente, quem for chegando vai dando um oizinho, vai me dizendo se o som tá bom, se tá tudo certinho, tá? Só que agora, depois do mapeamento, principalmente do DNA, se descobriu que isso não é verdade. Isso é uma coisa que se pensava antigamente, mas já é uma teoria ultrapassada. É meio que assim, você nasce com um botãozinho para aquela doença, mas ligar ou desligar vai depender de vários fatores, né? É claro que quem nasceu sem um botãozinho, aí não vai ter aquela doença.
Mas se você tem um botãozinho, você pode expressar aquele gene ou não, tá? Oi, Celso, bem-vindo também. Então, você pode expressar ou não expressar esse gene, ou seja, expressar ou não expressar essa doença, tá? E existe uma coisa, hoje em dia, muito importante, que é a nutrigenômica e a epigenética. O que quer dizer isso, né? Porque são nomes assim bonitos e a gente fica sem saber o que quer dizer. Mas quer dizer o seguinte, que o que você come e o meio ambiente à sua volta são fatores determinantes na sua qualidade de vida e na expressão ou não das doenças que você pode vir a ter, tá? Então, quando eu coloquei se a comida envelhece, oi Mário, se a comida envelhece, existem dois aspectos muito importantes que eu quero abordar aqui hoje. A primeira é o seguinte, a glicação. E vocês já devem, assim, ter ouvido de longe o termo, né, da glicação, quando a gente pede hemoglobina glicada ou hemoglobina glicosilada. E é mais ou menos por aí mesmo. O que é essa glicação, tá? Essa glicação, assim, eu sempre falo com meus pacientes uma analogia que eu acho que fica muito fácil. Tá tudo bem, gente? Tá ouvindo ok? O som, tá tudo certinho, tá? Vai dando um oizinho aí se tá tudo certo, tá? Oi, Antonieta. Vai falando aí também de onde vocês estão assistindo, tá bom? Antonieta tá em Manaus ainda, né? Oi, Alex, tudo bem? Então, assim, o que tem a glicação? Lembra, assim, quando a pessoa vai fazer uma calda de pudim e que você vai caramelizar esse açúcar. Quando esse açúcar esfria, ele endurece, né? E o açúcar faz isso com as nossas células também, tá? Toda vez que você come um açúcar ou alguma coisa que se transforme num açúcar de absorção rápida, e o que seria o açúcar de absorção rápida? Todas as porcarias que todo mundo está acostumado a comer porque foi viciado desde pequeno. Lembra na outra live que eu falei, né? Que o açúcar, ele vicia mais que a cocaína. Num teste que foi feito com... Oi, Luciana. Que foi feito com os ratinhos e se viu que o açúcar, ele vicia mais que a cocaína e o local do cérebro é o mesmo aonde causa esse vício, né? Então, a gente é viciado e nem sabe o que é um adicto em açúcar. Obrigada pelos corações. Então, assim, aí essas porcarias todas de farinha branca, a frutose, isso é muito importante, porque todo mundo pensa que suco é ótimo, né? Mas suco não é ótimo. A fruta é saudável. Oi, Lili, obrigada, querida. A fruta, ok, a fruta é boa, mas o suco não. Por que o suco não é bom? Porque você tira toda a fibra daquela fruta. Quando você bebe, aquela frutose, ela cai dentro do corpo da gente, metabolicamente seu cérebro interpreta como se fosse uma xícara de açúcar. E muitas vezes a frutose é até mais agressiva que a própria glicose, tá? Mas aí o que eu estava explicando para vocês, o que era, obrigada, Beth, o que é essa glicação. É que nem o açúcar que é caramelizado, o açúcar faz isso com as nossas células também. É como se ele caramelizasse as células. Só que quando ele carameliza essa célula é como se ela fosse ficando também endurecida e vai perdendo a função dela, né? Isso é muito fácil da gente ver no diabético, que ele vai tendo a retinopatia, nefropatia, ou seja, as doenças de órgãos específicos, né? Principalmente do rim, da visão, o homem vai perdendo a ereção, você vai perdendo sensibilidade nas extremidades. Só que assim, essa glicação não acontece só quem é diabético. O diabético é um caso mais complicado, mas todo mundo que come grande quantidade de açúcar de absorção rápida, imediata, e por isso que hoje em dia se fala tanto em carboidrato de absorção lenta. Por quê? Porque não vai fazer esse pico de glicose. Então, você não vai fazer essa glicação. Claro que se você for comer uma grande quantidade, isso também está relacionado, tá? Mas quando você faz essa glicação, isso não desliga, digamos assim, até essa célula morrer. Quando a gente pede o exame da hemoglobina glicada, é porque a hemoglobina, que está presente no sangue,
A hemácia ela vai se renovando a cada 2 meses. Então, quando a gente pede uma hemoglobina glicosilada, a gente tem uma ideia dessa glicação que aconteceu no seu corpo nos últimos 2 meses. Então, às vezes, o paciente chega, faz uma dietinha antes de fazer o exame, vem com uma glicose normal, uma insulina, às vezes, normal, e uma hemoglobina glicada alta. Por quê? Porque nos últimos 2 meses ele fez besteira, ele saiu da dieta, aí ele faz a dietinha perto e o exame vem normal. Aí eu falo assim, mas você andou comendo carboidrato, né? E aí o paciente, nossa, mas como é que você sabe? Quase como se eu tivesse assim uma bola de cristal. E o pessoal, né, fala, como é que você sabe disso? Porque o exame não me fala isso, o exame me mostra, né? Os exames mostram várias coisas que eu acabo descobrindo dos hábitos que a pessoa teve ao longo desse tempo. Então, assim, o problema dessa glicação tá rindo, né, Sandra? O problema dessa glicação é que, assim, você vai perdendo função ao longo do tempo. E essa glicação vai tendo desdobramentos, né? Você vai tendo uma alteração do metabolismo da insulina e isso leva ao aumento de peso, isso leva ao aumento de gordura abdominal e vai criando transtornos que vão te envelhecendo. Gente, fala só pra mim, assim, se tá fácil de entender, se eu tô falando de um jeito muito técnico, se tá claro, tá? Tipo, assim, vocês estão conseguindo entender, porque eu queria evoluir um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais, mas eu preciso saber se tá tudo bem pra vocês até aqui. Tá claro? Põe aí pra mim se tá tudo certinho, põe um ok, põe um dedinho assim, diz pra mim se tá tudo certinho, tá? Então tá bom, tá fácil de entender. Tá. Então, o que acontece? Por que você libera muita insulina? Porque o açúcar, ele é agressivo para o nosso corpo se ele ficar circulando em grande quantidade no sangue, tá? Então, o seu pâncreas, quando tem açúcar circulando, ele vai liberar a insulina. Essa insulina, ela vai se ligar no receptor no fígado para pegar essa glicose, jogar para dentro do fígado e fazer um estoquezinho de energia desse açúcar sob a forma de glicogênio. Isso é o que é usado quando você vai fazer uma atividade física, é o que você vai usar imediato. Só que assim, é um estoque pequeno, né? Não é uma coisa absurda que fica lá no fígado. Só que aí você comeu muito carboidrato. Aí você ultrapassou a sua cota desse glicogênio, né? Tipo, tá sobrando. Aí ele vai virar gordura, porque você tem um limite de quanto você vai estocar em glicogênio. E aí você vai começar a acumular em gordura. E essa é uma das grandes causas da esteatose hepática, que é a gordura no fígado. E gordura no fígado é uma coisa que eu sempre falo com meus pacientes que me preocupa muito. Por quê? Porque a gordura no fígado, ela não é em todo mundo, tá? Mas assim, ela tem os níveis leve, moderado e grave. Ela não é em todo mundo, mas ela pode evoluir para uma cirrose. E de uma cirrose também não é em todo mundo, mas pode evoluir para um câncer de fígado. Me preocupa porque eu já tive paciente, eu tive parentes, pessoas próximas e que eu vi isso acontecer. Sabe, assim, muito triste, né? Porque você vê a pessoa antes dela ter o câncer de fígado. Você pega o exame, você fala para ela e assim, essa pessoa em questão, né, que era da minha família, eu fiz o exame dele, tinha alteração já da esteatose hepática, tinha alteração no sangue. E eu falei com ele, eu falei, olha, você tem que mudar seu estilo de vida, atividade física, dieta e diminuir a ingesta alcoólica. Gente, entrou pelo ouvido, saiu pelo outro. E ele não tinha o câncer de fígado, sabe? Só que, infelizmente, ele foi um daqueles que evoluiu para cirrose, evoluiu para o câncer de fígado. E ele morreu disso. E foi uma coisa assim, que eu assisti, sabe? Meio próximo. E é muito ruim quando a gente fica impotente, sabe? Foi uma escolha da pessoa. Oi, Ruth. Foi uma escolha da pessoa, foi uma decisão dela. E assim, eu não conseguia evitar que isso acontecesse, né? Quando eu falo para vocês, pra gente marcar as pessoas que a gente ama, que a gente sabe que está precisando ouvir isso, pra gente compartilhar, porque algumas pessoas escolhem seguir o caminho mesmo errado, né? Mas outras pessoas seguem um caminho errado
porque elas não têm essa informação, porque elas não sabem. E aí é muito triste, porque se essas pessoas talvez soubessem, elas poderiam ter mudado o curso da vida delas, né? Então, é uma obrigação nossa, sabe? Minha de compartilhar esse conhecimento, de vocês que estão assistindo, porque agora sabe, e depois que a gente tem conhecimento adquirido, a gente nunca mais esquece. A gente não pode fingir que não ouviu, que não sabe disso, né? Você pode, assim, até decidir, vou continuar fazendo errado. Ok, é uma decisão sua, é uma escolha sua. E cada um sabe o caminho que vai seguir. Mas você não tem como fingir que você não sabe disso, né? E você poder compartilhar isso com as pessoas e, sabe, imagina se você está ajudando a salvar uma vida. Olha como isso é importante. Olha como você compartilhar e marcar as pessoas que você ama. Muita gente da sua família que de repente você gostaria que mudasse. E não adianta, você até pode saber, pode falar, só que santo de casa não faz milagre, né, gente? Ver que eu não consegui convencer essa pessoa de que ela tinha que agir de outra maneira, né? E é muito triste que eu sempre, assim, às vezes eu sou meio chatinha nisso com os meus pacientes, que depois que já tem um certo grau de lesão, a gente não consegue mais voltar atrás. Oi, Fabrício, oi, Luiz, tudo bem? A gente não consegue mais voltar atrás. Até um certo ponto a gente consegue, né? Por isso que eu falo com meus pacientes que eu trabalho sempre no nível ótimo. Eu sou cri-cri pra caramba com isso, né? Pois é, seus ovos de Páscoa, né? Compra pelo menos o amargo, 70%, porque aí é um ovo de Páscoa que não tem muito açúcar, né? Que não tem muito leite, é mais o cacau. O cacau é bom, porque ele tem os flavonoides. Então, assim, o problema é que estraga é o açúcar e o leite, né? Mas não o cacau em si. Então, a gente pode fazer escolhas melhores. Hoje em dia tem um monte de dieta, de receita low carb, de ovos de Páscoa que você pode fazer com ingredientes naturais. Então, assim, tem como a gente mudar? É fácil? Não, não é fácil mudar. Mas, assim, toda mudança na vida da gente exige que você, assim, no início, você tenha um certo sacrifício. Mas, assim, é só depois entrar. Lembra da outra live que eu falei de como é que a gente vai trocando um hábito ruim por um hábito bom? É só quem não assistiu, vai lá, que eu explico bem isso. E, assim, no início é trabalhoso, né? Porque não está no piloto automático, mas depois ele vai entrar nesse piloto automático. E aí parece que, assim, aquele seu hábito ruim é que começa a se tornar estranho para você, sabe? E por mais que seja difícil vocês pensarem nisso, fala, nossa, mas eu, tipo, sou muito louca por isso. Mas você tem que desintoxicar o seu corpo disso. Lembra que eu falei também do vício pelo açúcar, né? Que é mais forte que a cocaína. Então, vamos pensando nisso e você tem que pensar assim, qual é a qualidade de vida que eu quero ter mais à frente, né? Tipo, qual é a poupança que eu estou fazendo hoje para daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos? Porque quando as pessoas são adolescentes, elas não têm um grau de maturidade emocional que permita a elas falar assim, como é que vai ser o meu futuro? Ela não está preocupada com isso, ela não pensa nisso, ela vive, né, tipo, hoje como se o amanhã não existisse. Eu não acho que a gente tem que viver só no futuro, não, nem só no passado, né? A gente não pode ficar nem deprimida, nem ansiosa com isso, mas a gente tem que viver hoje com responsabilidade. A gente tem que se divertir, claro, a gente tem que ser feliz, eu sou super a favor disso, mas a gente tem que viver com responsabilidade. A gente não pode ir se suicidando todo dia um pouquinho, né? E a questão do açúcar é uma questão muito grave, porque durante muito tempo ficou colocado como se a gordura fosse o vilão, né? E a gordura boa não tem nada de vilão, né? O ovo não tem nada de vilão, o abacate, o coco, os nuts, são tudo gorduras boas. Gordura ruim é a gordura que você frita, é o óleo que você usa. Mas, assim, o grande vilão é o açúcar. E o carboidrato, a farinha branca, ela vira açúcar. É o que eu falei, o suco de fruta, ela vira açúcar. Então, assim, é isso que a gente tem que diminuir, porque você está sobrecarregando o seu fígado, está sobrecarregando o seu pâncreas. E aí, quando você está estocando, né, que eu estava falando da esteatose, mas você também tem um limite para estocar essa gordura nesse fígado,
E aí você começa a estocar em gordura corporal e você começa a ter uma resistência insulínica, ou seja, o seu pâncreas está vendo o açúcar lá no sangue, aí ele vai liberando insulina. Só que começa a não ter o efeito lá no receptor, começa a não encaixar direitinho. E aí, cada vez ele libera mais insulina. A insulina é um hormônio que a gente chama anabólico, ou seja, é um hormônio que engorda e é um hormônio que vai fazer com que tenha mais gordura na região abdominal, mais gordura visceral. Essa gordura visceral é uma gordura inflamatória, é uma gordura que aumenta as substâncias ruins, que aumenta o risco de doença cardiovascular, que aumenta o risco de derrame. Todas as doenças ruins, elas têm muita relação com essa gordura visceral, né? Então, a gente precisa diminuir isso para diminuir o risco, diminuir a sobrecarga de todos os outros órgãos que você tem. Muitas vezes, diminuir 10% do peso corporal já faz uma diferença absurda em termos metabólicos, né? E a atividade física é importante nisso? É importante. Porque você vai ajudar não só a liberar aqueles neurotransmissores que eu falei da outra vez, que são importantes para deixar você bem, deixar você feliz, mas assim, não é que ele vai ser tão importante tanto no seu emagrecimento, porque para você queimar muita caloria, você tem que malhar muito, né? Ai, gente, manda aí coraçãozinho, mãozinha, que eu gosto disso, tá? Oi, Isabela. Então, assim, isso é importante também para a manutenção do peso perdido, porque você entra no estímulo da sua musculatura. Quanto mais músculo você tem, mais você queima caloria, que a gente chama da taxa metabólica basal, que é o seu gasto de energia em repouso. E isso vai fazer com que você consiga manter o peso perdido para diminuir essa secreção de insulina que está muito aumentada. Às vezes a gente não pega, ela é aumentada em jejum, né? Porque assim, muitas pessoas fazem só a glicemia, não fazem a insulina de jejum, ou faz a glicemia e a insulina de jejum, mas não faz o pós-prandial. Então, quando eu tenho paciente que está assim, tudo normalzinho em jejum, né? Geralmente eu peço primeiro o jejum, tá tudo normal. Mas essa pessoa tem muita gordura abdominal, ela tem uma clínica que me leva a pensar nessa resistência insulínica, eu peço esse pós-prandial, né? Que ela toma aquele açúcar doce, horroroso, que é o destrozol, colhe 2 horas depois. E muitas vezes só aí a gente pega a insulina aumentada, que a glicose é a última que vai aumentar, tá? Tipo, quando a glicose aumenta, que você já chega no nível de diabetes, você já passou por todos esses processos antes, sabe? Tipo, tudo isso que aconteceu dava pista pra gente de que, assim, vai chegar lá se você não tratar, sabe? E a gente tem como interferir antes de chegar nesse estágio. E é por isso que trabalhar com o nível ótimo é muito importante, porque você vai tratar a pessoa antes dela chegar lá. Então ela tem a oportunidade, ela tem essa permissão divina até de ter um diagnóstico antes e mudar a história da vida dela antes, tá? Porque quando você começa a ter todas essas alterações, você começa a ter aumento de citocinas inflamatórias, que são substâncias tóxicas. Por quê? Porque o tecido adiposo, ele é um tecido vivo, ele é um tecido hormonal. Ele produz substâncias tóxicas. Então, assim, a gente tem como interferir antes disso. Você começa a liberar muito cortisol, porque o estresse está muito envolvido em toda essa história. E ele também é um hormônio que vai aumentar peso. Então, assim, gente, é uma salada só. Tanto é que quando os pacientes começam a cortar carboidrato, eu tenho alguns pacientes fazendo dieta low carb e alguns fazendo jejum intermitente, quem consegue, quem já está mais adaptado com low carb. E assim, tudo normaliza. É uma coisa impressionante, né? Tem alguns outros métodos de alimentação que eu uso aqui no consultório também, que é bem interessante. E que assim, tudo normaliza, não precisa ficar tomando quilos de medicação, sabe? Quando você começa a mudar o que está entrando no seu corpo, que você diminui a glicação, a inflamação, você diminui o seu envelhecimento, porque tudo isso predispõe às doenças que eu falei, inclusive Alzheimer. Então tem algumas pessoas muito preocupadas com isso, porque tem história na família, mas assim, o que ela faz para mudar?
Nada, ela só quer um remédio que faça uma mágica e que evite isso. E muitas vezes, sim, isso não existe, né? A gente tem que mudar estilo de vida. Isso é muito importante. Por isso que eu falei assim, a alimentação tem um fator preponderante, assim, muito importante no envelhecimento. A atividade física é muito importante. O manejo do estresse, as suas emoções, que em outra live eu falei para vocês também. Oi, Marcos. Em outra live eu falei com vocês também o quanto era importante a questão das emoções. Quem não assistiu, por favor, gente, vai lá assistir, que é importante falar porque que não precisa ser real o que você está sentindo, o que está acontecendo, mas tem que ser real o que você está sentindo e como isso vai influenciar no seu corpo, no seu físico e na sua saúde, tá? Então, esse manejo das emoções, as atitudes, comportamentos, relacionamentos, tudo isso influencia em tudo que você faz da sua vida, vai influenciar na sua saúde física também. Por isso que nas minhas consultas, é muito engraçado que assim, quem não está acostumado, e todo paciente meu fala isso, quando está lá fora na sala de espera, né? Nossa, está demorando muito, que o outro, você quer que o outro paciente saia rapidinho, né? Oi, Nilce. Mas quando a pessoa entra, ela quer ficar lá. Por quê? Porque assim, não adianta eu conversar com vocês só sobre os sintomas, né? Ah, eu tô sentindo isso, isso e isso, tá bom, eu vou passar remédio para isso, isso e isso. Não, não. Isso é muito simplista, né? Primeiro assim, ok, vamos regularizar tudo isso, mas e todo esse background que eu tô falando com vocês, tudo isso que tá acontecendo por trás, que tá causando essa história toda, a gente tem que pegar lá, tem que pegar na causa da história. E aí você tem que equilibrar tudo isso para que o tratamento realmente seja eficiente, para que funcione de verdade. Senão, fica uma pessoa que fica tomando só, tipo, remédio a vida inteira. E remédio é uma coisa que eu não gosto muito de passar, né? Eu gosto dos suplementos, como diz lá meu mestre Laí Ribeiro, que toma, nem sei, acho que mais de 40 cápsulas de manhã, e ele fala assim, eu não tomo um remédio. Ele toma o quê? Suplementos, vitaminas, minerais, antioxidantes. E algumas pessoas ficam assim, nossa, eu tomo muito remédio. Gente, não é remédio. Primeiro que assim, os alimentos que a gente ingere atualmente, eles têm muito poucos nutrientes, né? Seja porque o solo está sendo utilizado rapidamente, porque você faz o animal engordar rápido para abate, enfim. Você tem pouco nutriente na alimentação. E aí, assim, você tem um estilo de vida que gasta tudo isso, tá? Porque estresse gasta muito, gente. Vou falar para vocês que a geração de radical livre, depois a gente pode em outra live falar melhor sobre isso, você gasta muita vitamina, muito mineral, porque eles fazem parte de todas as reações bioquímicas do nosso corpo, né? Eu já falei isso em outra live também, para você transformar uma substância X em Y, você precisa de um cofator, que geralmente são as vitaminas e minerais. E quando você tem uma alimentação ruim, você só tem o que a gente chama de caloria vazia, né? Você tá comendo aquilo tem caloria, tá te engordando, mas tem nutrientes? Não, não tem. E tá cheio de gente assim que tá desnutrida. E aí você não entende, mas ela tá acima do peso. Tá acima do peso, mas ela tá desnutrida, ela não tem nutriente. E se ela não tem nutriente, a defesa orgânica dela não é boa, a imunidade dela não é boa e ela não consegue sair desse círculo vicioso. E ela começa a ficar doente, ela começa a ficar cansada, começa a alterar tudo, o sono, o humor, a memória. Gente, é muita coisa que vai alterando, porque você começa a desregular em cascata, sabe? Você desregula um hormônio, vai desregulando o outro, e aí começa a não formar os hormônios, os neurotransmissores. Gente, fica um sambalelé, sabe? Então, assim, vocês acham de verdade que é só, tipo, dar um remedinho e resolve tudo? É um paliativo que você dá, né? Mas que se você não resolver, aquele paliativo daqui a pouco não faz mais efeito, e vamos juntar mais 2, 3, e aí você vai estar tomando uma lista de remédio de farmácia mesmo. Não são os nutrientes que são prescritos para o seu corpo funcionar melhor, porque na verdade quando você dá esses nutrientes, você está dando assim, a comida, digamos assim, para a sua célula, para tudo começar a funcionar melhor, para ele poder ter as substâncias que vão formar o que o seu corpo precisa. Então, às vezes é muita coisa? Às vezes é muita coisa. Mas é muita coisa porque você está precisando.
É muita coisa por quê? Porque o seu estilo de vida até aqui fez com que você gastasse muito isso, que você está gastando mais do que está entrando. Então, assim, você ficou com deficiência daquilo e eu preciso repor como um todo, né? Então, eu vou muito pela clínica, vou pelos exames, junto tudo e faço a fórmula para você, do que você precisa. E às vezes é muita coisa, mas nem sempre você vai precisar tomar aquilo a vida inteira. Você pode tomar aquilo por um tempo e depois que já estiver reguladinho, você melhorou seu estilo de vida, pode ser que você não precise mais e que fique tudo bem. Ou precise daquilo de vez em quando, ou precise em alguns momentos da sua vida, sabe? Mas assim, tem que ser uma parceria. A gente tem que ter uma parceria do que eu vejo que é importante para você e do que eu falo que você precisa fazer e do que você vai fazer, né? Então, assim, eu tenho paciente que quer só vir conversar comigo e não quer fazer mais nada. E acha que só conversar já resolve, ou só comprar a medicação resolve, ou só tomar a medicação sem mudar o resto resolve. Pô, eu ia amar imensamente que só isso fosse uma varinha de condão e resolvesse tudo, né? Mas não é, né? Oi, Fabiana, bem-vinda, viu? Depois, quem chegou mais tarde, gente, assiste no início, porque eu fui falando coisas que estão, assim, reações em cadeia, né, do que eu tô falando, uma coisa tá puxando a outra, então, às vezes, a pessoa pega no meio e fica meio perdida. Então, é legal depois, né, que acabar, eu deixo gravado aqui e aí vocês assistem do início, tá bom? Quem for chegando vai dando um oizinho, vai dizendo da onde da onde está assistindo, tá bom? Bom, e aí, além dessa questão que eu queria falar muito da glicação, só uma coisa, gente, eu nem vou falar pra vocês, assim, que eu acho que é óbvio que refrigerante não pode nenhum, né? Tipo, nem o diet, tá? Porque refrigerante, assim, oi, Kalina, refrigerante, além do açúcar, ou quando tem um adoçante, geralmente é um adoçante que tem efeitos colaterais, que o único que, por enquanto, né, que não surgiu nada de efeito colateral que a gente pode usar é estévia, não adoça muito, é verdade, mas a gente acostuma, tá? Eu já acostumei, senti muita diferença no início e depois eu acostumei, tá? Tem um pH muito ácido, eu falei em outra live também, do quanto o pH ácido é ruim, porque você predispõe a câncer, a doenças autoimunes, então assim, não tem refrigerante bom, não tem. E é muito ruim que hoje em dia esses fast food, a maioria deles, oi Miriam, a maioria deles fala assim, por mais 50 centavos, sei lá, R$1 você leva do médio pro grande. Gente, a obesidade, tipo, vai crescendo, as doenças inflamatórias, o número de pessoas com câncer, o número de pessoas com doença cardiovascular, morrendo de infarto, está aumentando assustadoramente, porque você pensa assim, só mais isso, né, só mais R$1, eu levo tudo grande. Você está quase dobrando o número de calorias de tudo e de tudo que faz mal para você. Então, assim, não pode cair nessa armadilha, porque isso é uma armadilha, sabe? E então, assim, a gente tem que estar muito consciente disso, das nossas escolhas, das nossas decisões, porque senão, quando você vê, você está sendo levado e meio arrastado, assim, com o que todo mundo faz, né? Quem age diferente chama atenção, incomoda, porque existe uma coisa chamada efeito manada e que você até se sente mal se você não está fazendo o que todo mundo está fazendo, o que a manada está fazendo, sabe? Então, as pessoas que estão na manada querem te puxar para o meio delas, né? E a gente tem que ter, assim, muita decisão do que a gente quer para a nossa vida e o caminho que a gente vai traçar, né? Então, é importante para você, é uma análise que você tem que fazer e saber de que caminho você vai seguir, o que você precisa mudar na sua vida e muitas vezes até companhias, né? Bom, e a outra coisa que eu ia falar para vocês é em relação à alimentação. Então, assim, comida ruim envelhece, né? Então, esse ponto já ficou claro para vocês quais são os mecanismos que a comida ruim envelhece. Mas existe uma outra coisa importante que, assim, a comida em geral, mesmo a boa, se for em grande quantidade, ela também envelhece. E por quê? Porque também tem um estudo mostrando que a restrição calórica, em torno de 40% das calorias que você ingere normalmente,
ele vai ativar os genes das sirtuínas, e que são genes que protegem a gente, que aumenta a longevidade, e que, assim, a gente, quando era homem das cavernas, a gente tinha que ter vários mecanismos de proteção, né? E a gente não sabia quando ia comer, porque tinha que caçar ou ser caçado, enfim. E a gente tinha que ter mecanismos para não morrer rápido. Então, quando você come menos, mesmo que seja comida boa, mas você diminui o número de calorias, você aumenta a sua longevidade por ativar essas sirtuínas, tá? Então, assim, a comida em geral, os alimentos em geral, eles vão envelhecer você. Claro que se você usa comida ruim, vai envelhecer muito mais rápido. E às vezes você não percebe esse envelhecimento externo, né? Mas começa internamente e vai acabar exteriorizando, não tem jeito. Eu tenho algumas pacientes que fazem a parte estética, né? E vai ficando tudo bem durante um período. A gente vai fazendo o botox, o preenchimento, o peeling, o laser, ok. E chega um momento que você emperra no lugar que você fala assim, nossa, daqui não está evoluindo. Ou que a pele está com muita mancha, ou muito sinalzinho da idade, você fala, daqui não está passando. Gente, porque é de dentro para fora, né? Não adianta só eu estar fazendo tudo isso aqui fora e por dentro você está precisando de tudo, de todas as coisas boas e está cheio de coisas ruins, sabe? Porque o nosso corpo, ele é muito inteligente e o que ele faz? Então, por exemplo, você está precisando de colágeno, né? Que é uma coisa que todo mundo conhece. Só que assim, colágeno, você não usa, não é só na pele não, tá? Você tem colágeno na parede de todos os seus vasos, você tem nas articulações, são vários lugares do corpo que você tem o colágeno. Você vai perdendo o colágeno, a média mais ou menos de 1% ao ano depois dos 25 anos. Então assim, você tem que repor colágeno, né? Isso é certo, mas é qualquer colágeno? Não. Porque o colágeno, se for em cápsula, não é bem absorvido. O colágeno sem as vitaminas certas, ele também não é bem absorvido. Aí tem coisa que você está jogando dinheiro no lixo, né? Que nem algumas pessoas, ômega 3 é tudo igual? Não, não é. Então tem coisas que, assim, é melhor às vezes gastar um pouquinho mais, mas você saber que aquilo que você está usando está funcionando, do que você gastar menos e não funcionou. Sai mais caro, né? Você jogou, não funcionou nada, você jogou seu dinheiro no lixo, né? Mas então o que seu corpo faz? Ele está precisando de colágeno em tudo, dentro do seu corpo, internamente. Aí você acha que se você usar o colágeno, você está deficiente. O seu corpo vai usar onde? Na pele, no cabelo, na unha? Não vai, gente. Não vai. O que é mais importante? Qual é a prioridade que o seu corpo tem? Ele precisa melhorar primeiro os órgãos internos. Órgãos que são mais importantes. É mais importante lá a parede do vaso, né, para ele não ficar friável, se rompendo fácil, ou se você está com uma pele bonitinha. Então, pensa aqui comigo, ele vai usar onde está deficiente. Se você não repor, você vai ter deficiente sempre. Porque depois de uma certa idade você perde isso. Tipo, o seu corpo vai perdendo, mesmo que você tenha uma boa alimentação, não é suficiente. Você não tem mais 15 anos de idade, onde tudo você está ali na sua plenitude, sabe? Então, assim, com o tempo, se você quer... Oi, Rosângela, tudo bem? Se você quer uma qualidade de vida boa, você tem que repor algumas coisas. Ai, tem que tomar jamais isso também? Gente, é só uma escolha. Você quer, tipo, tá lá, igual aquela velhinha caquética, né? Que chega, tadinha, lá no guichê do banco, que tá devagarzinho, que as pessoas atrás ficam irritadas, mesmo na fila dos idosos, que a mão tá tremendo, que não consegue fazer nada direito, ou você quer estar aquela pessoa que tem 70 anos, que faz atividade física, que você olha e você nem acha que aquela mulher tem 70 anos, porque ela tá ótima, ela tá super bem. E assim, as duas têm a mesma idade. Faz diferença o quê? O estilo de vida, de tudo que eu falei até agora, né? Então, assim, mais uma vez eu falo que são escolhas. E o efeito pode não vir imediato, mas essa conta vai chegar em algum momento. Você vai ter que pagar o preço por ela. Não adianta fazer igual a avestruz, enfiar a cabeça assim na terra e fingir, não tô vendo, nada vai acontecer comigo. Ia ser muito bom se fosse assim, mas não é, sabe? Então, assim, não põe a cabeça lá. Vamos olhar tudo. Tem gente que tem medo de fazer exame. Vocês acreditam que eu tenho paciente que não faz exame, que toda vez eu tenho que brigar e eu tenho que falar, não vou
não vou cuidar mais de você, não vou fazer mais nada. Por quê? Porque tem medo, não é nem de escolher o sangue, tem medo do resultado. Só que assim, o medo do resultado não vai fazer o resultado sumir, né? Então, você tem que fazer para você saber como você tá e para tratar o mais rápido possível, te colocar no nível ótimo. Se você estiver nos níveis ótimos, dificilmente você vai ficar doente, né? Também assim, não adianta uma vez no ano, né? Porque em um ano, gente, acontece muita coisa. Eu pego paciente aqui que volta depois de um ano, que catástrofe, sabe? E quem tá tudo reguladinho, direitinho, nossa, é uma maravilha. Os meus pacientes que estão aqui assistindo, que vêm com regularidade, sabem disso, né? Que também tem algumas pessoas que querem, assim, melhorar em um mês, né? Tá, tipo, há 10 anos desregulado. Aí, em um mês, em um mês a pessoa quer, tá rindo, né? Em um mês a pessoa quer, tipo, regular tudo. Não dá. E isso depende muito de cada organismo. A resposta é muito individual. Mas assim, depois que você chega lá, que você regula tudo e você mantiver sua qualidade de vida, pronto, aí você vai no embalo. Você já pegou, sabe, o carro quando pega no tranco? Tum, depois vai. Custa pegar no início e depois vai. Algumas pessoas já pegam no tranco rapidinho, sabe? Oi, Beth. Então, assim, é fácil você ir contra a manada? Não, não é, né, gente? Não é fácil porque a gente tem toda uma pressão da sociedade, toda uma pressão da família, toda uma pressão dos amigos, de todo mundo. Mas a saúde é sua. A qualidade de vida que você quer ter é sua. Você não sabe quantos anos você vai viver. Você pode viver 40, 50, 70, 80, sei lá. E como que você vai viver? Porque a questão não é só viver, mas é viver bem, né? Eu acho que o bom é você viver assim, andando, enxergando, lúcido, sabe? Não tendo que depender das outras pessoas. Então, assim, isso é muito importante. Não é só viver mais, mas viver mais como? Essa é que é a diferença, né? E isso é que a longevidade saudável, né, prega de você poder repor o que está faltando no seu corpo para que você tenha uma otimização do seu envelhecimento. Ninguém que vai impedir a pessoa de envelhecer, né? Mas é você envelhecer bem. Então, enquanto você é jovem, tudo está funcionando bem. Mas, sim, e ó, vou te falar que eu já pego uns pacientes que jovens já estão tendo problema, tá? Por quê? Porque são pessoas que bebem demais, ou que usam bomba demais, ou que fuma demais, enfim, que faz tudo errado. Carol, tudo bom? Kátia também. Gente, eu vou só falar para quem está entrando agora. Primeiro me dá um oizinho, fala de onde tá, mas assiste depois o replay, porque eu já expliquei muita coisa do envelhecimento, tá? Em relação aos alimentos, é importante vocês assistirem isso, vocês compartilharem e vocês espalharem isso para o mundo, tá? Eu vejo que assim, quando a gente consegue fazer isso com pessoas desde novinhas, é outro resultado. Eu tenho uma paciente em que ela tem um problema sério de intestino, ela tem muita intolerância e ela só descobriu isso na vida adulta, né? E, claro, naquele tempo era difícil ter conhecimento sobre isso, por isso que é importante a gente compartilhar as informações. A mãe dela não sabia disso e ela teve que tirar uma boa parte do intestino na vida adulta e ficou limitada em alimentação em várias coisas por conta disso, né? Mas ela é uma pessoa muito lúcida, uma pessoa que lê muito sobre o assunto. Então, assim, eu já acompanho a filhinha dela também, que tem 10 anos, já acompanho já tem um tempinho. A gente já fez teste genético nela, já viu as intolerâncias que ela tem. Ela, apesar de ser uma criança, ela tem já alguns exames alterados. E, assim, não é fácil, porque ela é criança e a criança... Oi, Lucilene. E a criança, assim, tem aquela coisa assim, ai, tadinha, né? Tipo, não vai tomar refrigerante. Gente, não é tadinha, por favor. Não tem nada de tadinha. Que sorte que ela não toma refrigerante. E eu posso falar isso de cadeira, porque eu era uma criança muito alérgica mesmo. E eu fiz os testes de alergia. Oi, Diego. Depois eu leio tudo que você escreveu, tá?
eu era uma criança muito alérgica e eu fiz vários testes e nesse teste de alergia, uma das coisas, que foram muitas coisas, era o corante, por exemplo, do refrigerante. Oi, Ronaldo. E aí eu fui proibida de tomar, né? E quando eu tinha uns 10 anos, mais ou menos, o médico falou, muitas alergias dela vão melhorar agora que ela está entrando na puberdade, tem maturação de mastócito e tal, enfim. E aí ele meio que liberou. Oi, Daniel. E aí ele que me liberou pra, tipo assim, se ela quiser experimentar o refrigerante. Gente, eu achei horrível, tá? De verdade, assim, eu tomo água da bica, mas não tomo refrigerante, porque é ruim. Porque eu não fui viciada desde pequena lá na mamadeira com refrigerante. E meus filhos também foram acostumados assim por conta disso. Então, graças a Deus, eles também não bebem. E as pessoas só respeitavam porque, assim, era um problema de saúde, né? Meu. Então, elas respeitavam por causa disso, não ficavam naquela coisa, tadinha, só um pouquinho, só um golinho e tal. E com os meus filhos, gente, eu fui assim, a lioa. Eu não deixava de jeito nenhum nas festinhas, porque eles eram muito pequenininhos, imagina. Eu falava, não, eles não podem, não, eles não podem. E aí as pessoas ficavam preocupadas, né? Se vai causar algum problema de saúde, só assim que elas respeitam, né? Então, às vezes eu também falo com meus pacientes, mas se eu for na reunião de família, não sei o que, de amigo... Gente, diz que vocês estão doentes, diz que a médica proibiu, que vocês estão com problema sério de saúde. Porque aí a pessoa não quer assumir essa responsabilidade, né? Se você falar só assim, não, eu quero ter uma vida mais saudável, uma qualidade de vida melhor, as pessoas não vão respeitar, elas falam só hoje, só um pouquinho, só um pedacinho, só um golinho. E nisso vai sendo todo dia essa história. Oi, Sabrina, bem-vinda. Então, assim, vai ser todo dia essa história. Então, a gente tem que ter um posicionamento. E aí, assim, você pode falar isso, porque na verdade é uma recomendação médica, não é mentira, né? Tipo, eu falo isso mesmo pra vocês. E se eu falei isso pra vocês... além de ter uma qualidade de vida saudável, raros são os pacientes que eu pego que tá 100% tudo certinho antes da gente começar a equilibrar tudo, né? Porque tem alguns pacientes que falam, não, doutora, eu fiz meu exame e tá tudo normal, tudo perfeito. Aí eu falo, quais exames? Porque assim, gente, eu peço muito exame. É muito sangue. A primeira vez é muito sangue. Mas isso me permite ter uma noção do todo, sabe? Nem é tudo que eu peço, sim, eu peço tudo do que eu costumo tratar, né? Porque tem vários outros exames que se pode pedir. E às vezes está tudo normal daqueles exames que ele fez, ou tudo normal daquele ponto de vista que ele foi analisado. Porque eu não sigo os limites, os parâmetros laboratoriais. O parâmetro laboratorial do Brasil é completamente diferente dos Estados Unidos e da Europa. Porque lá eles medem de pessoas saudáveis, que não tomam medicação, de pessoas que não têm nenhum sintoma, que não tem nada. Então, é outro parâmetro laboratorial, né? E aqui no Brasil, não. Você mede de um X de pessoas e faz uma média daquilo ali. Vocês imaginam, a B12, no laboratório diz que é normal entre 180 e 900. Vocês acham que é possível ser normal? Quem tem 181 está igual em quem está em 900? Não é possível isso, né? Então, assim, tem alguma coisa ali que não tá batendo bem, né? Oi, Ana, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, assim, eu analiso já com outros olhos aquilo que eu falei pra vocês. Eu quero o nível ótimo, porque o nível ótimo vai fazer você voltar para o seu ponto de equilíbrio, vai fazer com que você fique no seu nível saudável, né? Tem algumas outras coisas que eu uso também, além da ortomolecular, os frequenciais, que já é da parte quântica, que a gente pode usar os biofatores dos órgãos, meio que como você resetar a programação daquele órgão para que ele vá direitinho. É claro, gente, que é o que eu estou falando, a qualidade de vida, o estilo de vida é importante nisso tudo, isso é um conjunto, né? Pensa comigo assim, um prédio... que você tem só uma pilastra da medicação sustentando ele vai ficar em pé? Ele não vai ficar em pé, né? Então, assim, você tem que ter a pilastra da medicação, a pilastra do manejo do estresse, a pilastra da atividade física, a pilastra da alimentação boa. São várias pilastras que vão sustentar esse prédio. Esse prédio não vai ficar em pé com uma pilastra só, que é a medicação que todo mundo quer, a pílula mágica. Então, assim, ainda não tem. Pode ser que um dia a gente desenvolva isso, né? Por enquanto ainda não tem. Mas, assim,
Então, quando eu junto tudo, essa parte ortomolecular, que eu junto com essa parte quântica, a reposição de tudo que você está faltando, vitaminas, minerais, hormônios, limpeza de receptores, detox, e vocês ajudam com o estilo de vida, o resultado é muito bom. Todos os meus pacientes que seguem isso, é um resultado fantástico. Assim, essa paciente que eu falei do intestino, por exemplo, ela conseguiu regredir do proctologista dela, falar assim, nossa, porque ela tem muita inflamação, né? E ele falou assim, nossa, há quanto tempo? Tipo assim, acho que eu nunca te vi desse jeito, sem essa inflamação, já começando a baixar os remédios que ela usa, que ela já usa há anos. E aí você olha e fala assim, nossa, gente, assim, isso é tão gratificante. Você saber que uma pessoa que não conseguia dormir porque ela tinha que ir ao banheiro várias vezes à noite. Então, assim, né, ficava cansada e tinha vários efeitos colaterais por conta disso. E aí você fala assim, a pessoa fala, nossa, eu tô dormindo praticamente a noite toda, eu não tenho mais crise, não tô tendo mais dor, não tô mais inflamada. Gente, isso é sensacional, sabe? Mas assim, é só remédio que funciona? Não, é um conjunto de coisas. E esse conjunto de coisas tem que ter a sua parte também. Eu aqui, eu sou só assim, um instrumento, né? Todo esse conhecimento que agora eu estou compartilhando com vocês e que eu estou sempre buscando, estou sempre estudando, estou sempre indo para curso, que aliás eu sou, assim, viciada em curso, tá, gente? Tem pessoal que é viciada em Coca-Cola, meu vício é estudar, meu vício é curso e gosto muito mesmo. Tudo isso a gente tem que usar a nosso favor, né? A gente, oi Su, tudo bem? A gente tem que usar a nosso favor. A gente tem que usar isso para que você funcione de uma maneira melhor, né? Então, tudo isso aqui é para poder ter esse resultado com vocês, porque eu fico muito feliz, de verdade, quando eu olho e falo assim, nossa, tipo, você ficou bem, sabe? Você não tem mais aqueles sintomas, porque a pessoa até esquece, né? Eu anoto tudo, porque depois que você melhora, você esquece que você tinha aquele sintoma. E aí, às vezes, o paciente chega e fala assim, melhorei um pouquinho. Aí eu falo, tá sentindo isso? Tá sentindo aquilo? Tá... Não, então, você tinha tudo isso na última consulta. E a pessoa nem lembra mais, ela só lembra daquilo que chamava mais atenção, né? E por isso que é importante a gente mexer em tudo, em todos os aspectos. Por isso que eu falei, é só atividade física e dieta? Não. Lembra que eu falei? O manejo das emoções, as suas atitudes perante a vida, os relacionamentos, como você enfrenta a vida de uma maneira positiva ou negativa, o copo meio cheio ou meio vazio, enfim. E que, por favor, quem não assistiu às outras lives, vai lá para ouvir sobre a questão de mudança de hábitos, de neurotransmissores, o caminho cerebral para isso, que é muito importante, sabe? E assim, quanto mais gente a gente tiver nessa corrente, fica muito mais fácil, gente. Porque aí vai ser um efeito manada do bem, sabe? Lembra que assim, quando começou toda essa história do sem glúten, sem lactose, gente, era super difícil de achar as coisas. Quase não tinha receita boa, gostosa. Era tudo caríssimo, absurdo. Ainda é caro em relação às outras coisas, mas já diminuiu muito o preço. Já ficou muito mais viável, muito mais democrático para as pessoas. Por quê? Porque mais gente está usando. Então, quanto mais gente for pela corrente do bem, mais fácil tudo vai ficar, né? Às vezes você chega em mercado grande, e você já acha lá coisa sem glúten, coisa sem lactose. Eu falo, nossa, gente, é muito bom. Oi, Ana, vou ler depois, tá? Porque tá muito grande, mas depois eu vou ler. E assim, eu falo, nossa, gente, mercado normal, não tô falando do Zona Sul e do Pão de Açúcar, não. No Mundial da Vida, você já começa a achar as coisas, sabe? E nem sei se eu podia ficar falando nome, né? Mas tudo bem. Então, assim, você já começa a achar isso de uma maneira mais fácil. Você está no lugar, você já começa agora nos restaurantes aquilo, a maioria deles já tem um arroz integral, a maioria deles já tem salada. Então, assim, fica muito mais democrático, né? Então, a gente tem que fazer a corrente do bem, tem que fazer a manada do bem, porque você tem que manejar todo o entorno disso, né? E eu indico muito meus pacientes, assim, meditação, mais terapias alternativas, porque eu acho que a gente tem que ter
todos os nossos corpos equilibrados, tudo, sabe? Então, o que eu prescrevo aqui para vocês, ele entra em sinergia com tudo isso que vocês estão fazendo, sabe? É uma parceria, sabe? Eu não estou aqui simplesmente para, tipo, dar ordem, vocês cumprem. Eu explico tudo que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo. Eu sei que às vezes é muita coisa, não pega de cara, né? Às vezes eu escrevo tudo na receita e depois me mandam lá mensagem, não tem problema. Sabe que o meu WhatsApp é aberto para todos os meus pacientes. Vocês podem me mandar mensagem sempre, porque eu prefiro que vocês tirem a dúvida comigo e faça tudo certinho, do que muitas vezes vocês fazem pela cabeça de vocês e eu falo, mas foi errado, por que fez assim? Sabe? Por quê? Porque se a gente consegue fazer essa parceria, o resultado é muito bom e me gratifica demais quando eu vejo o sucesso de um paciente, sabe? Quando eu vejo uma vida que foi mudada por conta disso. E é isso que eu quero passar para vocês, é isso que eu quero que vocês entendam, que é por isso que a gente precisa compartilhar com o maior número de pessoas. Então, gente, eu não sei se vocês botaram aqui pergunta, que eu falei assim, se for pergunta, coloca coraçãozinho azul, ou coloca uma bolinha azul assim que vai me chamar a atenção, tá? Que aí eu vou ler com calma sabendo que é uma pergunta. Se surgir a dúvida depois também não tem problema, pode colocar, porque depois eu entro e eu vou responder todo mundo. Se for uma resposta muito extensa, de repente fica um assunto para outra live, não tem problema. Pode colocar sugestão do que vocês querem. Então, assim, é muito democrático, né? Como eu sempre sou com vocês o tempo inteiro. E aí, assim... eu quero que vocês me deem esse feedback, tá? Porque, assim, eu não vim aqui só, tipo, para falar sozinha. Eu vim aqui para falar para vocês, para dar um conteúdo que seja relevante na vida de vocês, que faça diferença na vida de vocês e na vida das pessoas que vocês vão atingir quando vocês compartilharem isso também, tá bom? Então... Tá bom, Sandro, vai lá, obrigada, viu? Mas também eu já tô acabando aqui. Olha, toda quinta-feira, às 6 horas, a gente vai fazer a live. Quando for alguma coisa que eu tenha que viajar para algum congresso, alguma coisa, aí eu vou ter que mudar o horário ou o dia. Então, Márcia, só uma coisa. Então, aí se eu for mudar o dia, eu aviso para vocês com antecedência, mas sempre vai estar gravado, tá? Para baixar a hemoglobina glicosilada, basta cortar açúcar e carboidratos? É basicamente isso, Márcia, porque assim, a liberação de insulina, ela só acontece na presença do carboidrato, né? É que eu falei antes, acho que talvez antes de você entrar. O carboidrato, ele vai ser o quê? O açúcar, né? Qualquer açúcar. As farinhas brancas vão virar açúcar também. A frutose, o açúcar da fruta. Ô, Gisele, não fica chateada não, tá? Vai ficar gravado, depois você vai poder ver tudo, tá? O açúcar da fruta, se você comer na fruta, que não seja em grande quantidade, né? Eu falo para meus pacientes umas 2 a 3 frutas por dia, tá tranquilo. Não é chupar uma dúzia de laranja, pelo amor de Deus, tá? Então, comer a fruta, ok. Você tem a fibra retarda a absorção dessa glicose e diminui esse índice glicêmico. Agora, se você fizer suco não pode. Porque o suco, mesmo sendo, mas é o natural da fruta, não é de caixinha. Pois é, mas você tirou a fibra. E aí o seu corpo interpreta como uma xícara de açúcar. Então, qual é o suco que é liberado? Gente, o que eu falo para o paciente que é liberado é limonada e suco verde. De verdade. Aí, quando o paciente, sei lá, tá na rua, não tem outra opção, sei lá, toma um maracujá, coloca lá uma hortelãzinha, coloca um verdinho, entendeu? Para adoçar só a estévia. Então, assim, é mudança de hábitos. E eu vou falar que essa vida é possível. Porque eu falei com vocês do refrigerante, mas eu também não bebo bebida alcoólica e não bebo porque eu não gosto. Tá? Tipo, eu acho gosto ruim, né? Algumas pessoas já vieram preparadas para não comer carne, né? Já não sente falta. E eu já diminui muito o meu consumo, assim, da carne vermelha, que era todo dia, para tipo 2 vezes por semana, até para equilibrar, né? Com frango, com peixe e tal. Não tô ainda meu corpo não veio preparado para essa vida para ser vegetariano nem vegano.
Isso eu sinto falta. Mas assim, da bebida alcoólica, meu corpo já veio pronto. Tipo, não tem problema nenhum. Nem cigarro, nem bebida alcoólica, nem refrigerante, nada disso. E eu sempre me diverti muito, muito, assim, com os meus amigos. Isso nunca me impediu de fazer nada socialmente, de ir pra festa, de fazer nada, de verdade. Porque assim, não era sacrifício. Pra mim é tudo certo. Beber água, eventualmente, numa situação dessa, às vezes tem um suco, um coquetel de fruta, mas é muito raro, porque eu prefiro água mesmo. Eu, se for para um restaurante, eu peço água, porque é o que eu acho que mata a minha sede. Aí algumas pessoas, às vezes, precisam de uma água saborizada, sabe? Em que você coloca lá umas frutas, umas folhinhas, dá um gostinho na água, tudo bem, isso aí não tem problema, tá? Você pode colocar lá e dar esse saborzinho na água. E até a cada vez você vai mudando o sabor da sua água, para você não enjoar, digamos assim, quem tem problema com a água, né? Mas é possível, gente. Inclusive, os meus amigos gostavam muito, porque era eu que controlava quanto que tinha tinha um tomate de cerveja na mesa, era eu que fazia lá os quadradinhos e eu que controlava para todo mundo, né? Agora, então, com a lei seca, pensa bem, gente. Uma pessoa que não bebe é bom. Vai ser convidada sempre por todo mundo, porque vai ser sempre o motorista da vez. E você ainda vai estar cuidando da sua saúde, né? Em relação à bebida, não vai ter ninguém agora perturbando vocês. Não, vamos lá, vamos beber. Você fala, gente, eu não vou beber. Você pode beber, se tu quiser, que eu vou dirigir o carro. Olha isso. Ainda é bom com seus amigos, tá vendo? 4 bananas, Diego. Não, 4 bananas é muito. Uma maçã, aveia, com limão, azeite e sal. Tem que voltar, Diego. Você não escutou o início da live, depois você escuta lá, tá? Gente, e assim, a banana, ela tem esse glicêmico alto, né? Comer uma banana por dia, tudo bem, mas 4 bananas não dá. É que eu falei, chupar meia dúzia de laranja não dá. Pessoal, mas é um suco de laranja que é natural. Não dá, não pode, tá? Então, assim... então, olha só, Diego, você falou que é para fugir dos biscoitos, guloseimas e tal. Se você tá fazendo isso como um degrau, tudo bem, né? Tipo, eu larguei os biscoitos e tô indo pra fruta. Nesse momento eu tô com excesso de fruta, mas ainda é melhor que os biscoitos? Claro, óbvio. Mas não pensa nisso como uma coisa final, tá? A gente tem outros degraus, outras etapas, né? Não é tudo assim na vida da gente? Você não vai lá estudando primário, ginásio, segundo grau, tu não quer ir pra faculdade, aí tu quer fazer uma especialização, enfim, mestrado, doutorado, seja o que for. Então, a gente está sempre querendo evoluir, sempre querendo melhorar. Aqui é a mesma coisa. Então, se você começou ruim, muito ruim, então você vai para o menos ruim, pô, já é uma vitória. Você já ganha parabéns, ganha estrelinha. Você já está melhorando, tá tudo certo. Mas assim, não para ali, tá? Então, dali você tem que partir para uma outra etapa para você melhorar cada vez mais, né? Você vai começar a fazer atividade física. Você não vai ficar sempre igual naquilo dali, que cansa, você quer evoluir, você quer ir para um próximo nível. Então a gente tem que ir para o próximo nível em tudo na nossa vida, tá? Em tudo. E se isso daí tá sendo só um degrau, Diego, não tem problema. Agora você ter parado aí não tá bom. Mas aí por quê, né? A pessoa some, acha que já sabe fazer tudo sozinha. E vou falar para vocês, a gente sempre precisa de alguém que esteja ali meio que monitorando, controlando a gente. Todo mundo precisa. Oi, Marise, tudo bem? A gente precisa de alguém que controle e monitore, porque a gente é muito fácil, sabe? De sair do trilho. Muito fácil. Em todos os aspectos, tá? É de saúde, é financeiro, de comportamento, de tudo. Deixa eu ver, Gisele. Então, você falou do linha, é o seguinte... todas as adoções têm alguns efeitos colaterais, né? Alguns já bem conhecidos, outros as pessoas ainda não sabem direito. Mas o linha, se você está falando da sucralose, também, eu também usava sucralose, achava ótima, mas ela está tendo influência nas doenças tiroidianas, e aí eu também troquei, né? Tipo, eu tenho hipotireoidismo, eu faço tratamento para hipotireoidismo, e eu não preciso de mais nada que vá atrapalhar o funcionamento da minha glândula, né? Então eu troquei pela estévia. A estévia
não tem nada por enquanto. Eu falo por enquanto porque a gente nunca sabe o que vai surgir, né? Falando de efeitos colaterais, efeitos nocivos dela. Ela, assim, é democrática porque ela tem um preço bom, porque tem outras coisas como xilitol, eritritol, que são bons, mas são bem mais caros. A estévia tem um preço bom, não adoça muito, é hábito. Eu, quando troquei da sucralose, que era, assim, docinha, né? Pra estévia, eu falei, gente do céu, não tá adoçando nada esse café, que eu uso basicamente no café, né? Mas, assim... eu acostumei, eu fui insistindo até acostumar, né? E todo mundo pode acostumar também. Verdade que o sal rosa faz mal? Não, não falei não, Ronaldo, mas não, claro que não, porque assim, o sal rosa, você tem os nutrientes que você não tem no sal refinado, né? E você não tem pico hipertensivo com o sal rosa. Aí o que acontece? Quando... eu não sei se eu posso ficar falando algumas coisas aqui, né? Porque é gravado, fica lá, mas enfim. As indústrias, em geral, quando elas veem que elas estão perdendo espaço, elas começam a ficar meio desesperadas, né? E aí, quando você vai mostrar um trabalho científico, por exemplo, você pode mostrar só uma coisa que te interesse, sabe? Oi, Ana, tudo bem, meu amor? Que bom você aqui. Então, assim, você pode mostrar só uma parte do trabalho que te interessa, tá? Tem coisas que eu não posso falar, né? Mas enfim, não que fique gravado. Mas aí você começa a detonar o que é bom de verdade para puxar a sardinha pro que é ruim, né? Você falar, por exemplo, que uma margarina é boa, gente, margarina nem alimento é. Já falei para meus pacientes, faz o teste, põe margarina lá no chão para você ver se alguém vai querer. Nem barata quer, nem formiga, nem mosca, ninguém quer. Não é comida, pelo amor de Deus, tá? Então, assim, aí fala, margarina é ótima pro coração. Não é não, gente. Aumentou muito o número de pessoas com doença cardiovascular com infarto, pelo amor de Deus, tá? Então, assim, toma muito cuidado com quem está falando isso. Falar que óleo de canola é bom, não, nem existe essa planta canola, tá? Então, assim, qualquer óleo, quando você esquenta ele, quando ele frita, ele vai oxidar, vai virar gordura trans. Então, assim, nenhum desses óleos é bom, tá? Nenhum. Pode ser, assim, o mais caro, não é bom. Para fritar, o que você... assim, fritar, quando eu digo, você não vai deixar nada mergulhado, né? Tipo, dentro de um óleo qualquer. Que assim, já não seria bom. Mas você precisa para refogar, para alguma coisa não grudar, enfim, dar aquela fritadinha rápida. Você pode usar óleo de coco. O óleo de coco deixa um pouco adocicado, né? Mas você pode fazer na banha de porco, algumas pessoas vão estranhar, mas a banha de porco, gente, ela já é a gordura saturada, que nem a manteiga. Então, ela não vai virar gordura trans. Entenda que gordura trans, ela é estranha para o seu corpo, ela faz mal, o seu corpo não reconhece. Ela vira da gordura cis para gordura trans. Então, você não pode usar um óleo que é um óleo vegetal, tá? Mas ele vai hidrogenar e ele vai virar gordura trans. Então, você tem um óleo que você não pode fritar. Essa é a questão, tá? Então você pode usar óleo de coco, você pode usar banha de porco, você pode usar manteiga e fazer manteiga ghee ou manteiga clarificada é muito fácil, vai tirar a parte ruim da manteiga. Como é que você vai fazer? Você pode colocar numa panelinha em banho-maria, coloca a manteiga lá e ela vai derreter. Quando ela derreter, ficar líquida, vai ter uma espuminha em cima. Aí você vai pegar essa espuminha e você vai tirando assim com a colher, sabe? Vai tirando a espuminha. Se você fizer em banho-maria, nem vai ficar aquela parte escura no fundo que você tem que tirar. E aí você tirou a espuminha, bota num recipiente para esfriar, acabou, gente. Manteiga ghee tá pronta. E é muito mais barato que você comprar a manteiga ghee pronta, né? Não, o azeite é o seguinte, Carol. Se você for usar o extra virgem, oi Kátia, tudo bem? O extra virgem é para temperar a salada. Se você quiser usar para fritar, né, para refogar e tal, como você vai usar o óleo de coco, a manteiga, banha de porco, aí você vai usar o azeite virgem, tá?
Oi, André, tudo bem? Só que assim, os azeites você tem que tomar cuidado com o seguinte, ele tem que ser em vidro, tem que ser escuro, você tem que olhar o grau de acidez dele, o melhor é em torno de 0,2, sempre tem que ser menor que 0,5, mas em 0,2 é melhor, tá? E prensado a frio. Isso dá um trabalhinho, gente, porque às vezes, tipo, eu tô acostumada com uma marca X, eu chego lá no mercado, cadê? Não tem aquela marca X. E aí eu tenho que ficar olhando garrafa por garrafa, ver qual que vai se enquadrar dentro disso, mas é o que tem melhor qualidade, entendeu? Então, André, já está quase acabando. Depois você assiste o replay, porque tem muita coisa interessante que foi falada aqui no início, tá bom? Oi, Lilian, tudo bom, querida? E aí, assim, é importante você buscar informação desses alimentos, assim, sem ficar ouvindo tudo que todo mundo fala, porque é o que eu falei, existem interesses comerciais por trás disso. Então, falar que o sal rosa faz mal, tá, então é o sal refinado que faz bem? É isso? Aquele sal que aumenta a pressão? Aquele cloreto de sódio que vai fazer com que a sua pressão aumente? É aquele que faz bem? É o óleo de canola que faz bem? É a margarina que faz bem? Não é, gente. Desculpa, mas não é. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado de onde vem a fonte, qual é o interesse daquela fonte que está vindo ali por trás, tá? Então, alguém mais tem alguma pergunta? Alguém mais tem alguma dúvida? Se lembrar depois, pode postar aqui. Vou olhar depois todo mundo com calma, tá bom? Eu vou responder todo mundo. Você tá rindo, né, Ronaldo? Mas é exatamente assim. Isso é que é triste, né? Porque até a pirâmide alimentar, gente. Aquela pirâmide alimentar que a gente conhece, daquela base lotada de carboidrato, farinha branca. Gente, foi uma pirâmide montada por interesses em vender os grãos que estavam se acumulando, sabe? E aí você inventa uma pirâmide e joga aquilo para o mundo. E isso aí criou, assim, foi responsável por maior parte da obesidade no mundo. Eu já falei, minha linda, eu já falei do açúcar, falei muita coisa, falei da glicação, expliquei todo o mecanismo do açúcar, mas é que tá lá no início. Oi, Angélica, tudo bem? Falei da ativação das sirtuínas, da restrição calórica, falei um monte de coisa, Ana, só que, tipo, tá lá no início. Mas vai ficar gravado aqui. Aí, se você quiser saber mais desse mecanismo, entra lá depois, tá bom? Gente, então, eu nem sei quanto tempo tem aqui já de live, mas quando vocês, assim, tiverem alguma dúvida, pode postar aqui, pode dar sugestão, tá? Dos próximos temas que vocês querem. Por favor, aquilo que eu pedi para vocês, da gente ajudar mais pessoas, né? Aquela história toda que eu contei para vocês durante a live. Vamos marcar as pessoas, vamos curtir, compartilhar, marcar o maior número de pessoas possível, tá? Que juntos nós vamos fazer a diferença. Juntos nós somos mais fortes, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo. Manda mais coraçãozinho pra mim, antes de vocês irem embora, tá? E um beijo no coração de todos vocês. Quinta que vem, às 6 horas, a gente vai estar aqui de novo. Vou ver um tema que seja bem legal para vocês. E o que vocês tiverem de interesse, manda aqui para mim também, tá bom? Beijo, gente. Tchau.